aí os dois ministérios que são autorizados para ser paternidade, que é os apóstolos e os profetas. E a gente, né, vê a nossa paternidade e a gente vê o desafio que eles têm, porque não é fácil. A maioria das pessoas que chega totalmente destruída, chega totalmente abalada com essa questão de pai. Eu acredito que a gente aqui foi um grande exemplo disso. A gente tinha muita dificuldade de relacionamento de pai, e eu lembro muito bem quando a gente conversou com o apóstolo Ricardo a primeira vez, foi algo, nossa, que mudou totalmente assim a nossa rota, a nossa vida, porque antes eu pensava que eu tinha uma conexão com Deus, que eu conseguia ter acesso total com Deus, mas só depois que eu, né, compreendi sobre paternidade, que eu compreendi a importância de ter uma conexão com o pai físico, para depois ter com o nosso pai espiritual, Deus, né? Que eu vi a importância da paternidade, porque realmente ficava muita coisa, a gente cria na nossa cabeça um Deus totalmente religioso, um Deus que só impõe, um Deus que, se você não obedecer, você vai para o inferno, e acaba que a gente se converte por medo de ir para o inferno. Verdade, e não por todas as coisas que Deus tem. A gente deveria se converter simplesmente por ser Deus, porque Deus em si é perfeito. Amém. Mas a gente nunca se converte só por Deus. Ou a gente se converte porque está doente, ou a gente se converte porque tem medo de ir para o inferno, ou a gente se converte porque está querendo uma casa, ou a gente se converte por qualquer outra coisa, mas nunca se converte por Deus. É verdade. E quanto que isso é sério? Quanto que isso é sério? Porque você sempre vai achar que Deus tem a obrigação de te dar alguma coisa. E aí quando Deus não te dá, você fica emburrado, você quer parar, quer sair do ministério. Ou então quando você vê que, né, como que vai escutando as pessoas falar aí, Deus, não existe inferno, né, sei lá, o inferno é aqui na terra. Aí as pessoas vão parando, vão deixando Deus de lado. Então nós precisamos entender que Deus em si é perfeito. E a nossa convenção tem que ser simplesmente por ser Deus, e não por algo específico. Mas o sistema, ele é tão cruel que ele coloca Deus o tempo todo como um ser religioso, um ser que é uma doutrina, que é algo, né, que manda, que desmanda, se você não seguir certinho. E não é assim as coisas de Deus. Quando a gente está em Deus, o próprio Espírito Santo nos conduz a fazer as coisas de Deus. Amém. A andar em santidade. Como que hoje em dia é tão fácil da gente abrir mão das coisas que não agradam ao Senhor. Por exemplo, para mim é muito mais fácil hoje do que antes. Antes eu tinha que, fazer jejum, sabe? Ficava aquela coisa que a religiosidade implanta. Tem que fazer jejum a vida inteira na sua vida. E não é assim. Quando Deus testifica verdadeiramente na sua vida, você vai abrindo mão das coisas, porque você quer cada dia mais ter caráter de Cristo. Aleluia! E tudo vai ficando mais tranquilo, mais fácil. A vida com Deus vai ficando leve, porque para muitas pessoas a vida com Deus é um peso, é um estorvo. A pessoa está há 10 anos no ministério, mas é cheio de depressão, é cheio disso, é cheio de aquilo, e nunca consegue romper. Mas quando a gente entende verdadeiramente quem Deus é, que Ele é um Pai, a gente consegue romper muito mais fácil. Aleluia. A gente consegue crescer, evoluir. Mas para isso a gente tem que entender isso, que Deus, Ele não é um líder. O problema é que as pessoas, elas colocam essas coisas de líder, liderado, e o que a gente entende por líder? Por exemplo, você está no seu trabalho e o seu chefe, que é seu líder, ele vai mandar você fazer as coisas. E se você não fizer certo, ele vai te mandar embora. E as pessoas querem colocar Deus como líder. Então vira um peso servir a Deus, quando a gente tem esse entendimento.
Vira um peso. A gente fica cansado. Nossa, se não pequei hoje, já, sabe, fica aquela coisa. E não é assim. As coisas de Deus é leve. O problema é as pessoas não conhecer verdadeiramente Deus e achar que conhece. Passa 20, 50, 30 anos achando que conhece Deus, mas só que na verdade não conhece. Não conhece, só conhece o Deus que o sistema, que a religiosidade implantou. Mas Deus é muito mais do que isso. Aleluia. Então, precisamos ter entendimento da paternidade. E Deus, Ele libera esse manto da paternidade sobre esses dois ministérios. Né? Eu até coloquei aqui. Eu sempre tive muita mágoa, né, com meu pai. Então, eu vivia assim, eu tinha muita dificuldade de ter realmente acesso com Deus. Quando eu precisava, vamos supor, quando estava tudo bem, eu conseguia ter uma conexão com Deus, eu conseguia orar, eu conseguia conversar com Deus. Mas quando eu estava mal, quando eu estava triste, eu não conseguia conversar com Deus. Eu nunca entendi isso. As pessoas sempre falavam, não, quando tudo está bem, ninguém quer falar com Deus. Mas quando tudo está mal, as pessoas correm para Deus. Mas eu era o contrário. Eu, quando tudo estava bem, eu falava com Deus sempre. Mas quando tudo estava ruim, eu me escondia de Deus. Falava, não. Por quê? Porque a gente cria um Deus ruim na nossa cabeça. A gente cria um Deus líder. E o líder, ele só quer a pessoa quando ela está boa. A pessoa quando ela está fazendo, a pessoa quando ela está agindo. Mas quando ela já não presta mais para nada, né, ela é descartada. É substituível. Você é muito substituível no seu emprego. Então, assim, na minha cabeça, eu era muito substituível para Deus também. Mas quando eu tive esse entendimento de que Deus, Ele é um pai, literalmente um pai, então tudo mudou. Mas para a gente ter esse entendimento, a gente precisa ter esse elo com um pai físico. Amém, verdade. Amém? E eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Ricardo, que é um homem de Deus na nossa vida. Nossa, uma pessoa extraordinária. Eu agradeço muito a Deus pela vida dele. Amém? Amém. Temos alguns exemplos de paternidade na Bíblia, né? Não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas o apóstolo Paulo, apóstolo e Timóteo, Elias e Eliseu, e um dos principais, que é o nosso pai na fé, Abraão. Em Gênesis 17, 1, do 1 ao 9. Amém? Amém. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, será paz de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Aleluia. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no discurso das suas gerações. Aliança perpétua para
para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência, dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no discurso das suas gerações. Amém? Abraão, ele foi um grande pai, né? Hoje ele é o nosso pai na fé. Nós somos, né, inseridos na descendência de Abraão. Glória a Deus por isso. E a gente vê o tanto que Abraão, ele teve que... Dormiu. Amém. Ai, meu Deus, amém, aleluia. Então, assim, a gente vê Abraão, ele foi um grande homem, né? Amém. Ele passou por muitas coisas. Nossa, Abraão, ele errou um pouquinho bom até ele começar a acertar. Mas quando ele entendeu que Deus era um pai, Deus era um pai para ele, e que todas as vezes que ele obedecia, ele crescia muito, muito, muito mais. Então, ele começou a obedecer, ele começou a levantar altares, ele começou a ser um grande exemplo. E hoje ele é um grande, até hoje, né, ele é um grande exemplo. Imagina há quantos mil anos, sei lá, que ele, né, existiu, e hoje ele é falado como um grande homem de fé. Amém? Amém. E ele, assim, nos ensina muito sobre isso, sobre paternidade. Eu vejo que quando Deus, ele vai usar uma pessoa como pai, igual, né, o apóstolo Ricardo mesmo, a gente já sabe a história dele, e tanto que ele sofreu até, né, assim, principalmente em questão de pai. Como que Deus é perfeito, né? Verdade. Como que a pessoa, ela que não teve pai, né, não teve um pai presente, foi muito machucado pelo pai, assim, enquanto teve. E hoje tem esse tantão de filho espiritual. E assim, eu creio que Abraão também, ele, né, sofreu muito, mas hoje ele é pai de multidões, né, de muitas nações. Amém. Então, amados, o que eu queria falar nessa noite é que é claro que a paternidade, ela é algo que é testificado por Deus. Não é, eu quero ser seu filho espiritual. Não é assim. Porque nem sempre o pai vai querer ser seu filho. O pai vai querer ser seu pai. Porque tem uns filhos que misericórdia, aí ninguém quer, né? Então, assim, tô brincando. Mas só que é algo que é testificado por Deus. E eu lembro que quando Deus testificou a paternidade na nossa vida, o apóstolo Ricardo falou: vamos orar, deixa Deus testificar. E quando Deus testificou, foi muito surreal, a gente começou a crescer muito e a evoluir muito espiritualmente. Amém. Muito mesmo. E a gente foi aprendendo a orar. A gente foi aprendendo, né, tudo que a gente achava que sabia, depois a gente viu que não sabia, que era tudo algo que era imposto pela religião. E tudo que é imposto pela religião é algo pesado demais. E a gente não dá conta. Às vezes você vê aí o pessoal que fica 6 meses no ministério e depois sai. Mas é porque, amados, é muito difícil ser membro desses ministérios aí, da religião. Porque, além de você ver os pastores fazendo tanto de coisa de errado, e você ter que ficar sendo perfeito, né? Porque se você errar, aí você, né? Crucificado. Mas os pastores lá, as pessoas lá à frente, podem errar à vontade. Porque, igual que ele sempre fala, eu não sou perfeito, você tem que olhar para Deus. Mas quando você erra, então assim, as pessoas vai, fica 6 meses, depois sai, vai para outro, fica mais
mais 6 meses, aí vai para outro. E é assim, aqui em BH tem demais isso. Aí acaba que você volta pro primeiro ministério, aí fica lá mais 6 meses e aí começa a volta tudo de novo. Então é algo que é muito difícil, porque você não cria. Você não frutifica no lugar. Você só fica vagando, não cria raiz. Né? Você você não cria raiz, você fica exatamente isso. Cada dia vai para um lado, uma semente que vai sendo chutada e pisada. Mas eu acho que assim, a maior diferença que a gente vê no Ministério Apostólico Profético é que as pessoas, elas são enraizadas, elas são pessoas que decidiram realmente mudar, falaram, não, eu quero ser diferente, eu não quero seguir com essa doutrina do sistema, eu quero romper isso na minha vida e pronto. São pessoas que decidiram, e não é fácil, é muito difícil, porque o reino é a última oportunidade que você tem. Vamos supor, já passou por todas essas bagunças aí do sistema, aí você vem para o reino. Se você não mudar a sua vida aqui, não tem outro lugar para você mudar. Não tem. Com esse entendimento, se você não mudar a sua vida, já era. Você pode ver que você é aquelas pessoas que nasceu para perdição mesmo. Aí você já desiste, porque você já não tem solução para você. Entendeu? Eu lembro que o Jonathan foi uma pessoa muito difícil. Eu ficava pensando, meu Deus, esse menino nasceu para perdição. Não tem jeito. Mas para a honra e glória do Senhor, o Senhor resgatou ele antes que ele fosse eliminado desse mundo. Aleluia! Então, você tem a oportunidade de escutar essa palavra, esse entendimento. Se sinta privilegiado. Amém. Porque eu vou te falar, você pode ir em qualquer outro ministério aqui, do bairro. Vou até falar igual aquele cara, eu dou R$500. R$500 é muito, mas eu dou R$10. Se você for em algum desses ministérios aqui, e escutar alguém falar qualquer coisa sobre reino, não fala, eles não sabem o que é isso. Eles não sabem. Eu não sei, você vai me perguntar, mas Yasmin, eles não lerem a Bíblia? Lê, mas eles comem as partes que falam a verdade. Eles só querem pegar texto de alma que vai dar dinheiro. Ah, como assim vai dar dinheiro? Vou te explicar. Você vai, aí está tendo uma ministração sobre alma. Você está passando por alguma coisa, porque todo dia acontece várias coisas no nosso dia, e às vezes a gente não teve um dia bom. Aí você vai no culto, o pastor está lá falando sobre Jó. Jó perdeu tudo, mas depois ele foi e conquistou tudo de novo, e Deus deu tudo a ele em dobro. Aí a pessoa fala, não, é isso que eu preciso, de uma ministração sobre Jó, sobre ministração que vai me elevar. E aí a pessoa vai e oferta, porque mexeu com o coração, com a alma da pessoa. A pessoa vai lá e oferta R$50. Aí na próxima semana ela volta. E a outra ministração falando que Davi matou Golias e você vai matar o gigante que tem atrapalhado sua vida. Aleluia. Aí a pessoa já vai e oferta mais. Aí a pessoa vai e o pastor, alguns pastores são movidos pelo dinheiro mesmo. Movido pelo dinheiro. Entende? Não é princípio, é movido. A pessoa só faz se tiver o dinheiro. Então, assim, muitos ministérios hoje é isso, é viver para agradar a alma das pessoas. E aqui não. Aqui você vai ter ensino, vai dar sono, ainda mais quando você não tiver, assim, não tiver realmente apto, porque é coisas que é muito nova, nem problema com ninguém, mas assim, é quando você não está apto mesmo, quando é tudo muito novo. A gente fica com sono. No início a gente falava, não tem nenhuma ministração de alma. Eu lembro, não, estou querendo escutar alguma coisa sobre Davi, que matou Golias, estou querendo alguma coisa de alma. Porque a gente vem
do sistema, a gente vem todo cheio de religião, a gente vem todo... Nossa! Então assim, quando a gente veio e não tinha isso, era estudo, era verdade, era... A gente falava, ué, mas eu li isso na Bíblia? Como assim que é isso? Você está falando que é totalmente diferente. Então assim, a gente veio e no início foi muito difícil, porque as pessoas elas ficam viciadas. Tudo que a gente vai vivendo, a gente fica viciado. Então as pessoas elas são viciadas em mensagens que vão inflar o ego delas. Verdade. Que vão acariciar a carne delas. Ó, você pode pecar porque Deus te ama. Você pode pecar porque Jesus, Ele morreu pelos seus pecados. Você já está salvo. Você pode ficar à vontade pecando, destruindo o mundo. Você pode continuar jogando papel no chão. Você pode continuar destruindo, fazendo tudo que desagrada a Deus à vontade. Porque Deus, Jesus, Ele já morreu. Jesus já morreu por você. Então você pode ficar à vontade destruindo o mundo. E as pessoas, elas acostumam com isso. Verdade. Acostumam. Então quando a gente vê, nossa, o Jota era acostumado com as mensagens da Assembleia. Aleluia. A bolha é acostumada com as mensagens dos padres lá. Falando sobre a senhora deles, falando sobre um monte de coisa. E o Thales era acostumadinho com as mensagens de um pastor aí que eu não vou falar o nome. Mas é aqui no bairro. É por aqui, ó, pertinho. Então assim, e as pessoas elas têm a certeza de que Deus é esse Deus religioso. Mas Deus não é isso. Deus está onde tem. Então quando nós conhecemos Deus de verdade, a gente falou, não é possível. Não é possível. A gente ia ler na Bíblia e o apóstolo Ricardo, ó, isso, na primeira, haja luz. Isso, ele falou, isso é isso. A gente, que? Nada a ver. Nossa, misericórdia, não. Isso aí é mentira. E aí a gente começou a entender, foi entendendo. E eu lembro que a gente foi com aquela empolgação falar para as pessoas. E as pessoas do sistema, elas não querem sair disso, elas querem viver aprisionada. E aí quando a gente foi falar, aí o pessoal, a Bíblia dá margens para várias interpretações. A Bíblia, Deus, Ele deu um entendimento para cada pessoa. Imagina só que Deus confuso é esse, que fez a Bíblia para que o Thales entendesse de um jeito, que eu entendesse de um jeito, que a Isabela entendesse de um, e cada um entendesse de um jeito. Eu falei, gente, será? E eles convencem você de que você está errado. E eu lembro que a gente saiu da casa dessa pessoa que a gente estava, eu estava dizendo, gente, não é possível. Aí a gente saiu atordoado, aí a gente falou com a apóstolo Ricardo deles, é desse jeito, é um pouco pior. Aí depois eu lembro que o Jonathan começou a ministrar para o pessoal dele, a avó dele falou que não era isso, não era aquilo. E é desse jeito. É desse jeito quando eu falo para minha mãe, essa terra vai ser restaurada. Minha mãe, que restaurada? Essa terra vai ser consumida com fogo, não tem jeito mais. Não tem jeito mais para ninguém. Eu falo, mãe, vai ser restaurada. Você tem que ajudar a gente aí, ó. Aí ela não acredita. Mas eu quero ver a cara dela quando tudo for restaurado. Amém? Porque eu creio que os filhos de... Eu creio que os filhos de Deus vão se levantar. Fortemente, uma igreja poderosa vai se levantar. No espírito de Elias, a gente vai arrebentar. Aleluia. Com esse pessoal aí que está destruindo a terra. Não tem até pena. Porque a gente vai se levantar forte. E minha mãe que está querendo ver o fogo, ela vai ver mesmo. Mas de outro jeito. Aleluia. Ela não pede para esperar. Mas só que quando eu falo com ela, eu falo, não, mãe. É isso mesmo. Eu
falo, mãe, é isso mesmo. Essa terra vai ser construída com fogo. Mas só que eu não explico pra ela. Deixa ela pensando que é esse fogo mesmo. Porque, né, na verdade, que Deus podia até nos dar um pouquinho de fogo mesmo. Porque eu tô vendo que esse calor já é alguma coisa. Que agora ela já tá falando, tá vendo? Deus tá voltando. Olha aí esse calor. Eu não aguento o ser humano com essa, né, gente? O ser humano, ele joga papel na rua o tempo todo, joga plástico na rua, consome plástico, desmata a natureza, queima as árvores, faz o escarcéu no mundo. E quando começa esse calor, porque a pessoa destrói o lugar que ela vive, a pessoa, né, polui o ambiente que ela vive, o lugar que ela mora. E depois que vem esse calor, quer falar que é culpa do diabo. É culpa do diabo, que foi você deixou o diabo entrar na sua vida, ele te possuiu, foi usando você para jogar as coisas no chão, e agora o meio ambiente está cobrando lá. Não vem querer jogar a culpa só no cão, não, porque ele tem culpa, mas você também tem, que deixou ele te usar. Aí as pessoas dizem, ó, esse calorzão, tá vendo? É uma amostra grátis do inferno. E a pessoa não tem coragem de se arrepender dos seus pecados. Quer continuar aí, ó. Porque assim, né? Ninguém falou, não tá aqui na Bíblia falando que o inferno tem fogo. Mas as pessoas deduziram que tem. As pessoas deduziram que o inferno é puro fogo. E aí fica criando isso na cabeça delas e fica aí destruindo o mundo. E depois fica aí comparando a terra com o inferno. Querido, a terra é nossa herança. Se a gente não cuidar dela, meu filho, a gente vai estar ferrado. Vai ser muito mais difícil para restaurar. Então quando você vê seu amiguinho jogando coisinha no chão, quando você vê as pessoas cortando árvore, jogando, sabe, destruindo as coisas, chama a atenção dele. Porque a gente precisa começar nos mínimos detalhes. Verdade. Começar a restaurar a terra nos mínimos detalhes. Porque senão vai ser muito mais difícil. Vai ser muito mais difícil. Então, assim, precisamos ter uma paternidade para nos dar esse direcionamento. Para nos falar que caminho seguir. Para a gente ter alguém quando a gente precisar de conselho. Porque, vamos supor, a minha mãe, meus pais, eles não são convertidos. E eu sou convertida e preciso de um conselho sobre algo na minha vida. Eu vou pedir para os meus pais? Não. Porque eles não estão vivendo a mesma vida que eu vivo. E às vezes, se eles me dão um conselho, vai ser um conselho que vai ser contra os princípios de Deus. Então a gente precisa de ter uma paternidade justamente para isso, para nos levar a um nível maior, a um caráter de Cristo, amém? E nós precisamos ter essa compreensão, ter esse entendimento que a paternidade ela é algo de Deus para a nossa vida, amém? Porque ainda que o homem, depois de cair, né, depois que o homem cai e a gente perde a nossa identidade, Jesus ele veio para restaurar. Amém. Então nós não estamos mais sobre o jugo do pecado. Quando nós estamos em Deus, nós não estamos mais sobre o jugo do pecado. Amém? Temos que ter esse entendimento. Porque a gente acha que Adão e Eva pecou e acabou. Mas quando a gente tem esse pensamento, a gente anula o sacrifício de Jesus. Porque Jesus ele veio justamente para isso. Para resgatar o que se havia perdido. E havia perdido o governo, havia perdido a identidade, havia perdido a essência de filho. Então, se nós precisamos resgatar isso em nós, precisamos resgatar isso na igreja do Senhor. Aleluia. Amém? Precisamos compreender isso. Amém, eu creio. Amém? Bom, essa é a palavra, acho que vai ser a palavra menor que eu já dei na minha vida, mas é isso. Aleluia. Eu creio que o Senhor, Ele vai fazer muito na nossa vida e através da nossa vida. Amém? Porque
igual o apóstolo Ricardo, ele sempre fala, nós temos uma paternidade que é bem sucedida, uma paternidade que é um exemplo, então não tem perigo da gente dar errado, só se a gente quiser mesmo. Mas enquanto que a gente estiver olhando para ele, seguindo ele e permitindo que ele nos oriente, nós seremos sempre uma bênção, amém? Amém. Então fique de pé nesse momento, vamos orar. Se você não tiver nada para falar, somente agradeça a Deus, porque talvez agora você não compreenda, mas você é privilegiado por estar aqui, por estar escutando essa palavra, por estar tendo esse entendimento, amém? Senhor, neste momento, Pai, nos colocamos na Tua presença, Senhor Deus, queremos sim, Deus, te agradecer, Pai. Oh Deus, eu te agradeço, Pai, principalmente, Senhor Deus, Pai, por o Senhor ter nos enviado, Pai, a nossa paternidade, Senhor Deus, que tem sido, sim, Deus, grande bênção na nossa vida, tem nos abençoado, tem nos levado, Senhor Deus, a um nível maior, a um entendimento maior, Senhor Deus. Oh Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, porque, Senhor Deus, uma hora, Senhor Deus, nós oramos, Pai, pedindo ao Senhor, Deus, que nos conectasse novamente com o Senhor, e o Senhor enviou, Senhor Deus,